Duplo Expresso. E aí tem alguns outros temas que eu gostaria de tratar aqui ainda sobre Brasil, antes da gente fazer o nosso giro pelo mundo, que é o seguinte, né? Acho que eu vou falar desse aqui agora já, né? Ontem eu fiquei surpreso, eu vou falar que muita gente ficou surpresa, mas eu fui o primeiro a ficar surpreso com isso daqui que eu vou colocar agora. Eu postei isso aqui tanto no Facebook como no Twitter. Ontem à noite eu já estava na cama, você vê, ó. Ele está mostrando aqui, ó. Cadê? Ah, não, isso aí ele está com o horário lá da Califórnia, por isso que não está. Mas aqui já devia ser 3 da manhã. Eu acordado quando soube dessa história. Eu botei aqui. Mas é muita cara de pau. Um dos jornalistas, eu coloquei entre aspas, jornalistas, do Piguinho Vermelho, que consegue trabalhar, e esse é bom, o cara é fera, ele consegue trabalhar ao mesmo tempo para o Daniel Dantas, segundo o Paulo Henrique Amorim, e também para o George Soros. O cara consegue conciliar Daniel Dantas e George Soros. Pois então, ele que me acusou meses atrás de ser um infiltrado, de ser comprado, agir por dinheiro de fora, é simplesmente, além disso tudo, além de trabalhar para o Daniel Dantas, segundo o Paulo Henrique Amorim, e o George Soros, ele é simplesmente ghostwriter, sabe de quem? Da Joyce Hasselman. Ele tá no Piguinho Vermelho, escreveu o livro da Joyce Hasselman. Qual era o tema do livro? A Lava Jato. Louvando a Lava Jato. Você acredita nisso? Aí eu falei, amanhã eu conto tudo. No caso, hoje. Minha gente, assim, a vida é muito irônica, né? Então, primeiro eu vou mostrar. Ontem, aliás, eu mostrei no ar o Cidadão e foi por isso até que vieram me alertar. Aí, espectadores nossos, personagens, vieram me alertar para isso que eu desconhecia. Então, viram? Eu nem mencionei o nome do Cidadão ontem, mas viram na tela que apareceu, né, quando eu comentava aqui daquele artigo, daquele artigo que a gente publicou no ano passado, justamente a propósito da questão da chantagem sobre a Carmen Lúcia. Escalaram gente do Piguinho Vermelho para nos detonar, dizendo que era um site misógino e homofóbico, porque a gente expunha uma chantagem, sendo independente a sexualidade da Carmen Lúcia. Aliás, naquele momento que eu trouxe para o público, não haveria necessidade, mas falar que eu mesmo sou gay, como é que eu poderia ser homofóbico? Não era essa a questão é que ela não era a homossexualidade da Carmen Lúcia que estava em questão. O que estava em questão era ela ceder a uma chantagem. Né? Ceder a uma chantagem. Mais uma vez, se ela quisesse preservar isso na esfera privada, renunciava à presidência do STF, renunciava até à própria cadeira de ministro do STF. Agora, ela permanecer lá e ceder e fazer a vontade do chantagista, que tinha esse material, aí não dá, aí virou um affaire d'État, um assunto de Estado, uma questão de Estado, e tinha que ser exposta. E todo mundo ali sabia, e todo mundo ajudou a ocultar, e entraram para detonar a gente, para tentar desacreditar a denúncia, falando que não tinha nada a ver, que não era para falar disso, que nós éramos homofóbicos e misóginos. Eles variam, né, a pessoa, de acordo com a pauta, quem que vai nos atacar. Naquela oportunidade foi a Sinara Menezes por ser mulher, e poder em tese, falar de machismo e misoginia, mas como eu mostrei ontem, ela não podia falar, porque ela mesma já fez diversos artigos misóginos, né, atacando a esquerda, no passado dela de direita, que ela esconde quando trabalhava para a revista Veja. Mas então, era o artigo aqui, ó, para você procurar depois, olha, publicado em 25 de agosto de 2018, com o título Alerta, golpe, ordena abate do Duplo Expresso via pena alugada de infiltrados. E aí, quando eu mostrava aqui o início, o pessoal capturou, né, ouviu o nome desse cidadão, coloquei o print aqui, que é Pedro Zambarda de Araújo. Ele consegue, ao mesmo tempo, trabalhar no Brasil 247 e no DCM, né, no Desconfie Cada Vez Mais, e no Brasil 247. O Brasil 247, Paulo Henrique Amorim falava que era do Daniel Dantas, na verdade, e o DCM, né, fontes me afirmaram que já recebeu, ou recebe até agora, não tem como dizer, eles poderão esclarecer, recursos da Open Society, né, do George Soros. Então, ele consegue, ao mesmo tempo, se é o caso, trabalhar para o George Soros e para o Daniel Dantas. Então, aí continuando aqui, né, ele, naquela oportunidade da Carmen Lúcia, fez uma postagem lá no Facebook, nos atacando, falando que a gente era homofóbico, que era um site esquisito, que veio para infiltrar a esquerda, destruí-la por dentro e tal, e blá blá blá. E aí marcou, né, a Sinara Menezes, que nos foi escalada para fazer o ataque, mas recebeu esse apoio, essas linhas auxiliares, como esse cidadão, né, e marcou outro aqui também que trabalha lá para o Daniel Dantas, segundo o Paulo Henrique Amorim, né, o Leonardo Stolpe. E aí todos vieram para a festa, né, aqui, me marretar. E aí você vê a própria Sinara Menezes falando, para mim são infiltrados, o Nassif tem razão. Isso quando já tinha sido publicado documentos rechaçando, e ela sabe perfeitamente que é mentira, mas ela ajuda a perpetuar a mentira. Nassif tem razão não, Nassif vendeu, alugou a sua caneta ao Paulo Pimenta, e ela sabe disso, e também aluga a caneta para quem pagar mais, né? Quando era Veja, ela batia no PT,
de uma forma, elogiava o PSDB, elogiava o Alckmin, elogiava o Aécio Neves, recebia até carta de agradecimento do Aécio Neves, mas agora ela se reinventou como socialista morena, quando na verdade isso é pisotear o túmulo do Brizola, que ela é identitária, né, e o identitarismo convém a George Soros, por exemplo, identitária e moreno de traíra, Lenin Moreno, né? Isso é mais condizente com a postura dela até atual do que propriamente com o socialismo moreno defendido pelo Leonel Brizola. Ela não tem nada de nacionalista. Cadê o nacionalismo de Brizola nela? Cadê o anti-imperialismo? Não tem nada a ver, né? Realmente, coitado do Brizola. Mas ela só pegou porque era um nome bacana, né? Enfim, não tem nada a ver. Aí você vê o sujeito continua aqui e ele próprio vai dizer que nós somos infiltrados. Ó, mas tem mais print embaixo, calma, isso aqui é um interlúdio mostrando uma outra infiltrada. Aí aqui continua, olha, ele falou, alguém perguntando, mas por que eles estão fazendo isso? Aí uma aqui fala de aquela história de trafigura, aquela história fake, né? Aí depois uma outra aqui, ó, não é vingança, é dinheiro. Eles querem, Pedro Zambada, eles querem afundar a esquerda fingindo-se de aliados. Não sustenta nenhum debate saudável, não coloca nenhum argumento razoável e tal. E aí, continua aqui, ó, deixa eu ver, tinha um outro ataque dessa natureza que ele coloca. Enfim, estão dizendo que nós somos infiltrados mesmo, né, e que seria dinheiro e tal, e blá, blá, blá. Bom, esse sujeito, qual não é a minha surpresa ao descobrir ontem que ele é ghostwriter? Pedro Zambarda de Araújo, que trabalha ao mesmo tempo no Brasil 247 e do DCM, ghostwriter da Joyce Hasselman num livro louvando a Lava Jato. Olha que coisa incrível. Eu fiquei chocado, não acreditei quando me mandaram isso, o pessoal viu o programa ontem, mas está aqui e foi admitido até publicamente. Primeiro em off, muitas pessoas do meio sabiam disso, e aí depois, quando tem aí um processo contra a Joyce Hasselman, isso acabou sendo revelado. Então está aqui uma matéria da revista Época, do dia 9 de outubro de 2019, recentíssima, uma semana atrás. Olha a coincidência. Então tá aí, ó, lá na coluna do Guilherme Amado, falando: Joyce é condenada por danos morais por livro da Lava Jato. Vítima quer 2 bilhões. Não é interessante saber isso, né? O que é essa... Vamos colocar dar um Ctrl F e colocar Pedro, né? Pedro Zambarda Araújo. Vamos botar Pedro. Tá lá, ó. Magnus informou à justiça que, na verdade, o livro Delatores não foi escrito por Hasselman, mas por um ghostwriter, e que o real autor da obra, o jornalista Pedro Zambarda, admitiu o fato. Zambarda foi questionado por Magnus sobre as afirmações falsas no livro. Ele respondeu, segundo o empresário, que a autora legal do livro, Joyce Hasselman, foi a responsável pela revisão. Está entendendo? Está entendendo? Isso é o Piguinho Vermelho. O cara teve a cara de pau de, quando eu denunciei a chantagem contra a Carmen Lúcia, falar que eu era infiltrado e que agia por dinheiro. O cara trabalha ao mesmo tempo, segundo o Paulo Henrique Amorim, para o Daniel Dantas, e segundo fontes dizem, para o dinheiro do George Soros, para o financiamento do George Soros via Open Society, ganhou dinheiro da Joyce Hasselman para escrever um livro dela louvando a Lava Jato e diz que eu que sou infiltrado. Isso é Piguinho Vermelho, isso é domínio de espectro total, isso é guerra híbrida. Tá tudo infiltrado, essa porcaria desse Piguinho Vermelho, para sequestrar o debate, ficar operando em pinça. Então é uma vergonha. Então você vai vendo aqui, ó, quem quiser ver de novo, tá lá nesse artigo, né, o print dele falando isso lá atrás, que o que eu faria seria por dinheiro, infiltração e destruir a esquerda. Não. Quem gosta de dinheiro, e dinheiro da Joyce Hasselman, dinheiro do George Soros, segundo se diz, e também dinheiro do Daniel Dantas, segundo dizia o Paulo Henrique Amorim, é ele. É ele, né? É ele. Tá aqui, você vê lá, continuando do DCM, ó, tá lá fazendo vídeo, faz as lives aí do DCM. Seria interessante, na próxima live que ele fizer, o pessoal fosse questionar no chat quanto que a Joyce Hasselman pagou para ele escrever um livro louvando a Lava Jato. Esse sujeito aí do Piguinho Vermelho que enche a boca para dizer que eu sou infiltrado. Seria interessante que ele respondesse isso agora. Quem quiser também pode ir lá ao Twitter dele perguntar. Ó, tá aqui o perfil dele no Twitter, ó, é @PedroSolidus. Solidus, SOLIDUS, né? Pode ir lá perguntar para ele no Twitter quanto que a Joyce Hasselman está pagando para alguém escrever um livro sobre ela. Minha gente, isso é Piguinho Vermelho, o jogo é pesado. São essas pessoas que nos atacam, esses infiltrados. Já mostramos aqui, aliás, nesse próprio artigo, no mesmo, você vai encontrar os áudios tá ali, ó, vou botar aqui na tela, os áudios do chefe dele, né, que segundo Paulo Henrique Amorim seria um laranja do próprio Daniel Dantas. Lá você vai encontrar aqui esses áudios do Leonardo Atushi com o Nagy Narras, um banqueiro bandido, chamando Daniel Dantas de Daniel.
e passando o recado de um pro outro. Não, o Daniel conversou com a fulana, mas depois... Não, e eu vou te manter informado para você ir atrás desses filhos da puta, como ele fala, né? Esses filhos da puta do Paulo Henrique Amorim e Domino Carta, né? Inimigos declarados do Daniel Dantas. Então, você lá vai encontrar todos esses aqui, que inclusive já estão salvos aí, em HD externo nosso. Se for derrubado da internet, a gente coloca de novo. Não tem problema nenhum. Grampos gravados legalmente lá, quando da Operação Satyagraha, né, que foi a operação que foi para cima do poder de fato, foi para cima do Daniel Dantas, que representava a finança transnacional e os tucanos que roubaram muito na privatização. Essa operação foi séria, aquela lá do Protógenes Queiroz, juiz Fausto de Sancti, não foi como a Lava Jato, né, não foi em cima da parte fraca na corrupção do capitalismo, não, foi em cima da parte forte. E aí, por isso, até foi perseguido, e o Protógenes Queiroz está aqui asilado na Suíça. Então, esse artigo, né, de quando foi ordenado o nosso abate por ocasião da Carmen Lúcia, ele é muito instrutivo. Né? E a propósito da própria Sinara Menezes, eu mostrei ontem algumas das manchetes das matérias que ela escrevia quando estava trabalhando na Veja. Olha só, ela que nos acusou de ser machista e misógino, ela lá, quando estava na Veja, escreveu, quando a Marta Suplicy era prefeita de São Paulo pelo PT, que a Marta faliu São Paulo. Aí depois ela fez olha só, elogiando o Alckmin, falando, ó, pouco sal, muitos votos. Ganha força uma safra de políticos com imagem de honestidade, jeito de síndico e nenhum carisma. Bom para o país. Bom para o país. Essa se diz socialista, hein? Socialista e morena. Continuando, olha o socialismo dela. Matéria elogiando o Aécio Neves. Olha o texto que ela escreveu, que recebeu, inclusive, na Veja, que recebeu na semana seguinte, uma carta de agradecimento do próprio governo, tocado àquela altura pelo Aécio Neves em Minas Gerais. Título da Sinara Menezes, lá na Veja. Uma empresa chamada Minas. Em apenas 2 anos, o Estado sai do vermelho graças a um processo de saneamento baseado em métodos da iniciativa privada. O que tem de socialismo nisso aqui? Por favor. Pois é, ela se pintou agora, ela se diz socialista morena. Né? Continuando aqui, escreveu artigo batendo no filho do Zé Dirceu, tá aqui esse aqui intitulado lá na Veja, um caso para o CFJ. Tem aqui também matéria falando que esquerdistas são ultrapassados e que o liberalismo é a onda atual. Quer dizer, isso alguém que se diz agora socialista, né? Socialismo para ela, né? Tá aqui. Ah, não, essa foi a pior, olha. Ela naquela altura nos acusava de sermos machistas e misóginos. Ela mesma escrevendo, usando a sua condição de mulher para poder desferir um ataque machista contra Marta, que tentava a reeleição, dizendo o seguinte, ó, Marta e seus 2 maridos. Né? Ó, lá na Veja, mais uma vez, ali quando ela caminhava para a reeleição e foi derrotada pelo José Serra. Então, a Sinara Menezes alugando a pena para interesses do PSDB naquele momento ali contra o PT. E aí foi ela, também isso foi incrível quando eu descobri, ela que fez aquela entrevista nas vésperas da eleição, lá em que a Marta é derrotada pelo Serra, em 2004, com a namorada atual do namorado Suplicy, em que ela fala o seguinte, ó, a namorada, nas páginas amarelas da Veja, ó, Eduardo destravou. Ó, o título da matéria, a namorada de Eduardo Suplicy diz que o senador mudou para melhor após a separação, mas que o mesmo não aconteceu com Marta. Quem faz isso? A Sinara Menezes fez essa entrevista e deu esse lead nessa entrevista de página amarela na véspera, que sai na véspera daquela votação de segundo turno entre a Marta Suplicy e o José Serra. Então, minha gente, é essa sujeita, vou voltar lá para cima, que falou que nós somos os infiltrados e que Nassif tem razão. Tá lá o comentário dela aí na tela, ó. Para mim são infiltrados, Nassif tem razão. É esse sujeito que recebeu grana da Joyce Hasselman para escrever um livro louvando a Lava Jato, que fala, olha aqui, tá lá, ó. Não é vingança, tá aí na tela, não é vingança, é dinheiro. Eles querem afundar a esquerda fingindo-se de aliados. Somos nós que nos fingimos de aliados. Quer dizer, uma escrevia o que escrevia quando era da Veja, o outro, até hoje, não só trabalha aí para, né, capitais que podem ser da direita, Daniel Dantas e George Soros, se for o caso, mas além disso recebe grana da Joyce Hasselman para escrever um livro louvando a Lava Jato e vem dizer que eu que sou infiltrado. Claro, a gente está atrapalhando o jogo deles, a gente está desarticulando as 2 pernas da pinça, né? Uma que vem pela direita e outra que vem supostamente pela esquerda para sequestrar o debate público, fazer o pastoreio, o herding. Então, mais uma vez, botar aqui a matéria da época, se você tem alguma dúvida, olha, tá aqui, ó. Magnus, né, a pessoa que processou a Joyce Hasselman e ganhou, informou à justiça que, na verdade, o livro Delatores, louvando a Lava Jato, não foi escrito por Joyce Hasselman, mas por um ghostwriter, e o que real autor da obra é o jornalista Pedro Zambarda. Que ele admitiu o fato, e está aqui aspas dele na matéria da Veja, da época, dizendo que a Joyce é apenas uma autora legal do livro, e que ela foi responsável tão somente pela revisão. Está aqui, ó, ele, olha que bonitinho lá, falando no DCM, ó, falando, Moro tem que sair,
diz abaixo-assinado de 800 advogados. Como é que ele reconcilia ele fazer um vídeo falando que Moro tem que sair com ele ter escrito um livro louvando a Lava Jato, assinado por não outra que Joyce Hasselman, né? Isso, minha gente, isso aí é piguinho vermelho, isso aí é domínio de espectro total, isso aí é guerra híbrida. É por isso que a mensagem do Duplo Expresso é inconveniente, é por isso que a gente é sabotado, como provamos ontem pelas redes sociais estadunidenses, Facebook, YouTube. Essa mensagem, perder o controle dos dois polos supostamente antagônicos, é inadmissível para o prosseguimento do golpe. É por isso que quem participa do Duplo Expresso tem o seu celular hackeado pela inteligência do Exército, como a gente já mostrou aqui também com prints, é porque a gente está mexendo na ferida. E mais uma vez, né, a gente muitas vezes fica um pouco desesperançoso com o estado atual do Brasil, falando que está tudo perdido, né, só daqui a 20 anos. Se tivesse tudo perdido, eles não iam gastar os recursos que gastam para combater, né, algumas dezenas de pessoas imbuídas de um ativismo, né, mas que tem recursos limitadíssimos. Já falei, o nosso orçamento aqui totalmente coberto com doação do pessoal que nos assiste, fica entre 500 e 600 dólares. Imagina se cada pessoa que consegue juntar 500, 600 dólares fizesse um Duplo Expresso para falar da pinça da guerra híbrida. Eles têm medo do exemplo, eles têm medo que isso multiplica, eles têm medo que o nosso alcance aumente. É por isso que eles nos atacam e tentam nos silenciar nas redes sociais e escalam esses jornalistas vendidos do Piguinho Vermelho para bater na gente, para as pessoas que têm a mesma interseção ali de alcance. Então, são esses veículos bandidos, é essa mensagem que é disruptiva. E se não tivesse risco na narrativa deles, é certo, a briga é desigual, extremamente assimétrica, nós estamos em desvantagem, até porque o nosso time sequer entrou em campo, já que como técnicos a gente tem esse pessoal infiltrado, mas se tivesse tudo dominado, não teria por que gastar os recursos que eles gastam tentando nos detonar, derrubando o caos soberano de transmissões nossas, tentando descobrir o IP dele, tentando descobrir onde que ele está localizado. Eles têm medo, e eles vão ficar com mais medo ainda, porque eles sabem que vem a grande crise global. Então, o Brasil pode virar o Equador amanhã, já já vamos falar aí com o Fernando do Equador. Eles têm medo, imagina, num contexto de grande crise, 60, 600 Duplo Expressos. Eles perdem o controle do mercado de opinião, isso é inadmissível para eles, perder o pastoreio. Então, você vê, eles contam para isso com esses infiltrados, esse pessoal que se vende a Daniel Dantas, possivelmente, né, segundo falava Paulo Enquemorim, a George Soros, possivelmente também, como seria o financiamento lá do DCM, e se vendem até a Joyce Hasselman e o esquema da Lava Jato. E depois faz live falando de que Moro tem que sair. Essa é a cara de pau, esse pessoal é fingido e é vendido. E depois você vê que eles batem a carteira e gritam pega ladrão. Como eles próprios são infiltrados e vendidos, eles falam que nós aqui no Duplo Expresso somos infiltrados e vendidos. Isso é guerra híbrida na veia, guerra híbrida intravenosa, gente. Então, era importante falar isso aqui hoje. Eu imagino que talvez Fernando e Caos tenham algum comentário sobre isso. Fernando. Não, eu acho muito interessante isso, cara. Eu acho que, antes de mais nada, essa cara de pau desse Pedro Zambada, que nem para poder dizer que a Joyce Hasselman trouxe as informações, ele simplesmente colocou no livro, né? Ele coloca, ele afirma que ela simplesmente foi a revisora. Ela ficou responsável pela revisão. Então, em tese, ele que inventou as informações falsas, né? E ela simplesmente fez a revisão. É muito interessante isso. E esse negócio também da Sinara Menezes babando o ovo de Aécio Neves aqui em Minas Gerais, né? Que todo mundo que vive aqui, que tem um mínimo de orientação progressista, sabe que o governo, né, foi longe de ser um bom governo aqui, né? Não só o dele, mas também o do Anastasia, que é o pupilo dele, foi professor lá na minha alma mater, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Direito Administrativo lá. Mas, assim, é muito interessante essa galera, e o quão perigoso é, né, Romulo? Essa galera, quão perigoso é alguém que não é comprável, né? Alguém que não... Exatamente. Que não se vende, não se dobra por valor algum. Que não se intimida também, né? O pessoal já tentou me intimidar, entraram na minha casa aqui. Eu falei, não, então agora é que eu vou falar mesmo. Isso é perigosíssimo, cara. Assim, é muito... esse pessoal fica com algumas coisas na mão aí, né? Para não baixar muito o nível. Com esse tipo de coisa, cara. É muito legal. É a cara de pau desse filho da puta.
É isso aí, Caos. Assim, terrível. Caos Soberano, você que escreveu aí um artigo sobre sismogênese, no contexto da guerra híbrida, para você conseguir controlar uma sociedade, né? Sismogênese é a criação e administração de um conflito muitas vezes simulado, né? O conflito entre PIG, Partido da Imprensa Golpista, Globo e seus auxiliares, e Piguinho Vermelho, né? É capitaneado por 247 DCMs da vida, isso é um telequete, mas com isso você sequestra, você cria uma falsa divisão, mas você administra, porque, né, tem as respectivas bolhas e base, com isso você consegue controlar, criando e administrando essa divisão. Como é que você reage a essa informação, Caos Soberano, de que a pessoa que nos acusava tempos atrás aí de ser infiltrada e fazer tudo por dinheiro, mostra que ela própria é uma infiltrada e que faz tudo por dinheiro, inclusive ser ghostwriter da Joyce Hasselman num livro louvando a Lava Jato e pavimentando a sua carreira política, seu lançamento como candidata a deputada? Ramos, eu acho que nessa questão aí, eu acho que na verdade, eu acho que você está se confundindo. Ah, é? E quando eles falam ali que você não, que o Duplo Expresso não consegue debater em termos razoáveis, esses termos são os termos financeiros, Rômulo. Porque, na verdade, é isso que importa para essa galera. Os termos razoáveis é aquela comissão, é aquele patrocínio. É o banner de estatal, né? O banner de estatal. Aquele banner de estatal na época boa, que tinha aquele banner bacana de 200 mil. Por mês, hein? Cada banner. Tinha site aí, né, o Caos, que tinha banner do BNDES, da Petrobras, da Caixa Econômica, Banco do Brasil. Aí você imagina, cada um saindo a 200 mil por mês, hein? Olha que maravilha. Eu já vi blog de tecnologia, eu já comentei com você, eu vi blogs na época de software livre, né, que divulgavam numa época que o governo Lula, inclusive, incentivava o software livre. O pessoal tinha 100, 200 mil views por dia e o pessoal não conseguia um mínimazinho, nem um AdSensezinho do governo lá de 50 conto por mês, né? E isso daí, quando o cara entrava na licitação, tal, fazia tudo, cumpria todos os requisitos e não pingava essa grana, né? Mas agora acho que eles devem dar boas-vindas, acho que tem um novo companheiro de bancada aí para essa galera, é uma pessoa que sabe, como vou dizer, sabe conversar nos mesmos termos financeiros deles, né? Que é o deputado do PSL, deputado do PSL, atual PSDB, o Alexandre Frota. Inclusive, agora ele é identitário, ele pede ajuda ao Pablo Vittar. É verdade. Para ajudar a derrubar o Bolsonaro. É verdade. Vai ser essa grande frente progressista que está se montando aí, que vai ter Pablo Vittar, o Alexandre Frota, a Sinara Menezes, Luciano Huck, a Tabata Amaral, a santa do coaching brasileiro, né? Inclusive, ontem, lembrar de coaching, ontem eu vi um coaching financeiro, eu estava abrindo o Duplo Expresso, a propaganda... Carlos, só antes de você falar disso aí, eu vou botar aqui na tela, para quem não entendeu a sua referência, né? A gente riu muito ontem, quando o Alexandre Frota anunciou lá, dizendo que sexta-feira, dia 18, portanto depois de amanhã, ele estará às 15 horas ao vivo com o Leonardo Atushi no Brasil 247. Será que o Pedro Zambarda vai estar lá também? Vamos perguntar para ele lá no Twitter dele, galera. E lá na próxima live que ele fizer no DCM, já que ele trabalha para os dois, pode ser que ele esteja lá também. Afinal, ele trabalha para quem pagar mais, não tem problema. Se for a Joyce, também. Quem sabe ele não vai lá esse candidato a escrever um livro do Alexandre Frota, né? Pode também. Um próximo livro, né? Parece que o Frota já publicou um livro também, né? Então, será que ele também foi o ghostwriter do Alexandre Frota? Não sei, né? Duplo Expresso.